A maioria das pessoas acredita a Guglielmo Marconi a invenção do rádio, e ele é reconhecido como inventor do telégrafo sem fio, cuja patente foi registrada em 1896. Mas, embora brilhante cientista, Marconi tinha muitos colaboradores, sendo beneficiário e expositor de séculos de pesquisas no campo da eletricidade magnética. De certo modo, Marconi pode ter descoberto o rádio, mas as descobertas precedentes de cientistas e pensadores tinham lhe dado uma boa ideia de onde procurar. Em 1835, Samuel Morse enviou sua primeira mensagem em pontos e traços por cabo telegráfico de Washington a Baltimore, o que criou Deus. No início da Guerra Civil, o mesmo país que iria se dividir num conflito entre Norte e Sul havia se unido de leste a oeste com uma linha transcontinental de cabos telegráficos. 2 anos após a guerra, inaugurou-se um cabo transatlântico. Não muito depois disso, os cientistas perceberam que a corrente que fluía nos cabos magnetizava objetos metálicos, mesmo a distância considerável. A razão permaneceu um mistério até 1856, quando James Clerk Maxwell, físico inglês, provou matematicamente que os impulsos elétricos viajavam no espaço em forma de ondas. Em 1887, Heinrich Hertz, cientista alemão, usou a teoria de Maxwell. Inventou um aparelho com 2 bolas de metal separadas por um pequeno espaço. Ligou esse dispositivo a uma serpentina, uma bateria, uma chave e uma garrafa de Leyden para armazenar eletricidade. Com uma faísca da chave, Hertz fez elétrons saltarem pelo espaço entre as bolas, alternando a polaridade de negativa para positiva. E chamou o aparelho de oscilador, pois a faísca oscilava ou ia para frente e para trás continuamente, desde que a corrente alternada se mantivesse. Avançando na experiência, Hertz conectou uma bola de metal às 2 pontas de um cabo. Deu forma de anel ao cabo, mas deixou uma estreita abertura nas pontas. Em seguida, pôs o cabo perto do oscilador sem tocá-lo. Quando ligou o circuito, uma faísca saltou pela abertura do anel. Como isso poderia acontecer se anel e oscilador não estavam conectados? A resposta para Hertz estava na existência de ondas eletromagnéticas. Essas ondas tinham viajado pelo ar do oscilador ao anel. Essa experiência simples foi a primeira transmissão de rádio. O oscilador de Hertz tinha sido o transmissor e o anel fora o receptor. 5 anos mais tarde, Guglielmo Marconi, com 18 anos, soube dessas pesquisas de Hertz e viu imediatamente as possibilidades comerciais da comunicação, especialmente para a indústria naval. Transformou o 3º andar de sua casa numa oficina, leu tudo o que lhe caiu nas mãos sobre ondas hertzianas e decidiu partir do ponto em que Hertz e outros haviam deixado. Embora ainda pouco experiente, Marconi pôde, por tentativa e erro, aumentar a eficiência do oscilador de Hertz. Em seguida, acrescentou uma antena aterrada que intensificava as ondas, embora ele não soubesse por quê. Mais tarde, percebeu que elevando a antena poderia aumentar o alcance da transmissão. Ao se estabelecer na Inglaterra, Marconi enviara uma mensagem a 15 quilômetros em código Morse sem fios. Em 1898, transmitiu o resultado de uma corrida de iates. Os jornais divulgaram a história da corrida antes que os iates aportassem. As pessoas começaram a comprar sistemas sem fio e a instalá-los em seus navios. Em 27 de março de 1899, Marconi mandou uma mensagem sem fio através do Canal da Mancha até a França. Ofuscando um tanto o sucesso de Marconi, pelo menos em sua opinião, estava o fato de que a transmissão deveria ser particular. O telégrafo e o recém-nascido telefone conectavam a pessoa que chamava à que atendia. Contudo, o sem-fio podia ser recebido por qualquer um que tivesse receptor. A privacidade para Marconi era a chave do sucesso em comunicação. Mas antes que os sinais fossem isolados, tinham de ser separados uns dos outros. Na Inglaterra, Sir Oliver Lodge patenteara uma ideia para regular o comprimento de ondas do transmissor, sintonizando o receptor para captar só esse comprimento de ondas. Marconi comprou a patente. Ao nascer do novo século, o ar estava cheio de sinais sem fios, mas estes consistiam de pontos e traços. No Natal de 1906, operadores profissionais e amadores de telégrafos em Brant Rock, Massachusetts,
captaram uma transmissão que jamais esqueceriam. Em vez de pontos e traços, ouviram vozes humanas e acordes de violino tocando um hino natalino. Quem transmitia era um cientista chamado Reginald Aubrey Fessenden. When Fessenden first played his violin on Christmas Eve, and the signal operators at first heard this music coming out on their earphones, can you imagine? They thought there was some kind of magic was happening. What Fessenden did was he imprinted a voice on a radio wave, and he did this by creating, with the help of General Electric Company and a man named Ernst Alexanderson, something called the Alexanderson alternator, which was essentially an electric generator that moved so fast that it created not just electricity, but electromagnetic waves. Fessenden usou um microfone de carbono para converter a voz em sinal audível. Essa técnica de transmissão foi chamada amplitude modulada, ou AM, porque ela modulava a amplitude ou altura da onda. A transmissão natalina de Fessenden introduziu um novo conceito para o mundo, o de que qualquer pessoa podia captar os sinais, a irradiação. E como esse novo conceito sugeria ondas irradiadas por um ponto central, o termo rádio nasceu. Essa contribuição resultou num avanço espantoso no campo da comunicação. A história do rádio no Brasil. A história da invenção do rádio passa pelo Brasil através da figura do padre gaúcho Roberto Landel de Moura, nascido em Porto Alegre em 1862. Em 1901, sem apoio das autoridades brasileiras, embarca para os Estados Unidos, onde patenteia o telégrafo sem fio, o telefone sem fio e o transmissor de ondas. A primeira transmissão se deu em 1922, graças a Edgar Roquete Pinto, o pai do rádio, no centenário da independência, realizado no Alto do Corcovado, no Rio de Janeiro, transmitindo o discurso do então presidente Epitácio Pessoa. No mês de 1923, desmontava-se a estação do Corcovado e a da Praia Vermelha ia seguir o mesmo destino, e o governo não a comprar. O Brasil ia ficar sem rádio. Na década de 30, começa a era comercial, a partir de um decreto que autorizava 10% de sua programação ter anúncios e propagandas. Com isso, aumenta a popularidade das emissoras. Já nos anos 40, acontece a época de ouro do rádio, com a programação mais popular. Para marcar a década de 40 da música brasileira, Dalva de Oliveira. Porém, qualquer coisa não rima com o tempo feliz que passou. Com a chegada da TV, o rádio sofreu grandes mudanças. Os artistas do rádio vão para a TV. Troca-se os artistas e programas de humor por música. As novelas e programas de auditório por serviços de utilidade pública. Busca-se a segmentação. Já em 23 de dezembro de 1947, chega o poderoso impulso, o transistor. Comunicação mais ágil, que possibilita produzir ao vivo da rua e receptores sem tomadas. Rádio Globo Rio de Janeiro, uma emissora de O Globo, o maior jornal do país. São 20 horas e 25 minutos. Alô, alô, repórter Esso, alô? O radiojornalismo se consolida também nesta época. Surge o Repórter Esso e o grande jornal falado da Tupi. Da Esso Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso com as últimas notícias da UPI desta emissora. Presidente Costa e Silva fala sobre o ato institucional e dirige mensagem de Ano Novo ao povo brasileiro.
Repórter Esso recorda as grandes notícias nos seus 27 anos de vida. Com o slogan "O primeiro a dar as últimas" e testemunha ocular da história, foi o primeiro noticiário de rádio do Brasil que não se limitava a ler as notícias recortadas dos jornais, já que as informações eram enviadas por agências internacionais de notícias norte-americanas. Canto do Uirapuru exige silêncio, porque neste momento vai chamar o nosso correspondente. Secretaria Moacir Fernandes. Produção Alexandre Cadum. Alexandre Cadum. Alexandre Cadum. Canto do Uirapuru exige silêncio. Falarás, para te comprometeres. Reivindicará, para te comprometeres. Lutarás, para te comprometeres. Enxergarás, para te comprometeres. Participarás, para te comprometeres. Ajudarás, para te comprometeres. Libertarás, para te comprometeres. Chorarás, para te comprometeres. Enfrentarás, para te comprometeres. Sentirás, para te comprometeres. Amarás, para te comprometeres. Denunciarás, para te comprometeres. Agirás, agirás, agirás. O amante da paz não cruza os braços.